O marxismo está profundamente preocupado em mudar o mundo ao seu redor. Pensar cada vez mais em termos de projeto nacional de desenvolvimento. Essa revolução vai ser feita como? Com a classe trabalhadora organizada. O comunismo, na verdade, é só um gigantesco RPG. E não é porque ele é divertido, mas é porque ele é regido por um livro de regras que abraça absolutamente tudo e explica absolutamente tudo. A economia, a cultura, a arte e até mesmo tem um final para essa história. Mas o mundo real nem sempre obedece esse livro, né? E se você curtir esse tipo de conteúdo, de comparações, análise e principalmente conteúdo histórico, e se você quer entender por que um monarca, na verdade, só acha que a gente vive no One Piece, eu recomendo que você se inscreva nesse canal e veja o vídeo do por que o monarca vê, na verdade, o mundo como One Piece, que vai estar aqui no Izzy. Mas vamos lá, então. E para vocês entenderem, eu vou fazer como se fosse uma historinha. Imagina que você vai jogar um RPG de mesa e o mestre é o Karl Marx. Ele vai sentar na mesa, vai abrir o seu grande livro de regras, né? O Capital aqui. E aí os participantes vão interpretar papéis. Vai ser o proletário guerreiro, o camponês ladino e o super vilão, né? O primeiro vilão é o burguês safado. E também tem, né, aquele intelectual que tem todos os códigos, que é meio que um mago, mas na verdade ele não faz muita magia porque ele não sai de casa. Perdão pela farpa aí aos intelectuais de esquerda, mas era só brincadeira. O jogo começa e surgem os desafios, né? A fome, a escassez, a rebelião, a burocracia e tudo mais que tem no mundo. Mas todos esses desafios estão escritos no livro de jogador. Segundo o manual, se você conseguir seguir esse passo a passo, que vai ser a revolução, abolir a propriedade privada e coletivizar os meios de produção, um novo mundo utópico vai surgir naturalmente, como se fosse uma quest que você acabou de desbloquear. Tem um cenário definido, papéis pré-estabelecidos e um livro de regras sagrado que te promete um final épico, que vai ser a utopia. Só que você não joga o mundo real, você joga o sistema. Você é o proletário, o vilão é o burguês, e a missão é derrubar o chefe final, chamado capitalismo. O mais curioso é que nesse RPG especificamente, todas as situações já têm uma resposta pronta. Qualquer problema na sociedade, seja econômico, cultural, de saúde, de valores, ou até a comida, ele já está tudo previsto. Você não joga com base no que vai acontecendo no mundo real, mas o que deveria estar acontecendo segundo o livro de jogador. Mas aí vem o dilema. No mundo real, ele não acontece segundo essas regras. Ele tem variáveis, ele tem falhas, críticas inesperadas e, os NPCs, eles nem sempre vão seguir aquele script ali que está pré-definido. Só que os jogadores mais fanáticos, eles sempre vão insistir que se falhou é porque alguém não seguiu as regras direito. Assim como aquele jogador que insiste que o sistema funciona, o problema é o jogador que está jogando. Quando a gente debate as questões do ponto de vista marxista, a gente está muito preocupado com como a gente pode alterar a realidade que nos cerca. Aí beleza, feita essa comparação, joga isso para o mundo real. Porque para muitos comunistas não importa o que você está discutindo, se é economia, cultura, arte, saúde, sexualidade. Eu vou trazer a culinária de novo, que isso é um pouco assombroso, mas eles têm resposta para tudo. Como é que um único ser consegue explicar todos esses dilemas da sociedade, sendo que, basicamente tudo disso. Tem profissões específicas, áreas de estudo específicas, mas essa lógica una do comunismo, em tese, ela é capaz de explicar todas essas questões. E não é um pensamento que se adapta às múltiplas questões que existem no mundo. Sempre segue essas mesmas regras. Sempre o mundo se adapta a essas regras, ou pelo menos eles fazem encaixar nessas regras. Porém, quando esses argumentos eles falham, todas as engrenagens falham. Porque o comunismo, pelo menos nas suas formas mais ortodoxas, ele não é apenas um sistema econômico ou político. Ele é uma visão totalizante de mundo. Ele explica tudo a partir de um único eixo, que seria a luta de classes. Tudo parte de uma lógica do materialismo histórico dialético, que é a infraestrutura, vulgo a economia, determina a superestrutura, que seria a cultura, a arte, moral, religião, direito, comportamento. E é por isso que muitos comunistas, eles não aceitam desvios ou nuances nessa lógica, porque é um único pensamento que explica tudo, então ele não pode aceitar algum tipo de exceção. E se você quebrar a regra, não é só um mero detalhe, você quebra toda a fundação do raciocínio. Mas no mundo real não tem um mestre, não tem um jogo a ser jogado e não tem um final garantido, né? Na real não existe um manual que tem uma resposta para tudo. O mundo é mais complexo do que uma única lógica. E, assim, no geral, o mundo não vai ter turnos, ele não vai ter regras fixas. A sociedade não é um tabuleiro onde você consegue mover as peças de acordo com uma doutrina, porque o ser humano, ele não cabe em manuais, né? Ele
E uma cultura não cabe numa fórmula, porque senão a gente conseguiria replicar e fazer novas muito fácil, e não é assim. Então, aliás, muito contemporâneo, você sabe por que que virou moda o morango do amor? Tipo, esse é só um exemplo muito louco. Tipo, por que que o morango do amor surgiu do nada? E tipo assim, acaba que isso que é a graça do mundo, porque não tem manual, então meio que você faz as suas regras e você não tem uma classe fixa, não tem uma ficha de personagem e muito menos um final pré-escrito. Cada um faz a sua história aí e marcha o mundo também, ele vai só seguindo aí, do jeito que ele tem que seguir. E é isso, se você gostou do vídeo aí, concorda, compartilha com seu seu amigo comunista pra falar assim, olha isso aqui, ó, me explica aí se isso faz sentido. E compartilha com seu amigo comunista aí, só que pro seu amigo que não é comunista, que ele não curte, você fala assim, olha aí, mano, o cara tá falando que os caras só seguem um joguinho, mano, nada a ver. Véi, eu não sei porquê a vibe do Morango do Amor, simplesmente esse negócio spawnou e meio que eu não quero saber uma justificativa, porque eu acho que qualquer um vai ser tipo esses gurus tentando explicar algo meio que inexplicável. Se inscreva no Murrado.